No dia do casamento do meu filho, ele apontou para a porta na frente de 500 convidados e gritou que eu era um velho feio que estava estragando as fotos. No outro dia, ligou pedindo documentos da casa. O que eu respondi depois destruiu todos os planos dele. Meu nome é Leôncio Barbosa, tenho 70 anos, nasci e me criei aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Trabalhei 48 anos como mestre de obras. Não é por nada, não. Mas se você andar pelo centro da cidade e olhar para os prédios mais antigos, metade deles tem o suor desse velho aqui. Prédio da Receita Federal? Fui eu. Edifício Santa Helena, na Avenida Barão do Rio Branco? Essas mãos calejadas que coordenaram cada tijolo. Hospital São Vicente? Subi andaime por andaime naquela obra. Conheci cimento, vergalhão, prumo e nível antes de aprender a ler direito. Criei meu filho Danilo sozinho desde o dia que ele nasceu. A mãe dele, minha Neuza, morreu no parto. Hemorragia que os médicos não conseguiram estancar a tempo. Foi num sábado de manhã, dia 23 de abril de 1983. Eu tinha 27 anos, ela tinha 25. Saí do hospital com um bebê nos braços e um buraco no peito que nunca mais fechou direito. Mas olhei para aquela criancinha pequenininha, toda enroladinha na mantinha azul, e jurei para Neuza, onde quer que ela tivesse, que ia dar para o nosso menino tudo que eu não tive. Antes de continuar com minha história, queria fazer um pedido aqui. Se você está gostando dessa história, clica no like aí embaixo e se inscreve no canal Voz do Vovô. Deixa nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade quando você está me ouvindo. Todo dia tem história nova aqui, e sua participação ajuda demais esse velho aqui a continuar contando essas histórias. Muito obrigado mesmo, de coração. Voltando aqui. Danilo cresceu sem faltar nada. Enquanto eu quebrava pedra e carregava saco de cimento, aquele menino tinha uniforme novo todo ano. Material escolar completo, até inglês particular eu paguei. Saía de casa às 5 da manhã, voltava às 7 da noite coberto de pó de cimento. Mas quando olhava para o meu filho estudando na mesa da cozinha, tudo valia a pena. Cada sacrifício, cada hora extra, cada domingo trabalhado. Tudo por ele. E agora, depois de tudo isso, eu vou contar como o dia que deveria ser o mais feliz da vida dele virou o dia que me fez tomar a decisão mais difícil da minha vida. Uma decisão que mudou tudo. Mas, para você entender direito, preciso voltar um pouco no tempo. Nasci no interior de Minas, num distrito pequeno chamado Torreões, pertinho de Juiz de Fora. Meu pai era lavrador, minha mãe costureira. Éramos 7 irmãos, eu o mais velho. Comida no prato era a conquista diária. Estudei até a 4ª série, porque com 9 anos já tinha que ajudar na roça. Mas sempre fui curioso, sabe? Observava tudo. Quando tinha 12 anos, um mestre de obras apareceu no distrito para construir uma escola. Fiquei vidrado vendo aqueles homens transformarem estaca de madeira e cimento em parede, em teto, em lugar onde as crianças iam estudar. Pedi para o mestre me deixar ajudar. Ele riu, mas viu que eu era teimoso. Me botou para carregar balde de argamassa. Aprendi rápido, muito rápido. Com 15 anos eu já sabia ler uma planta baixa melhor que muito engenheiro formado. Não era dom, era necessidade. Cada obra que eu via, cada técnica nova, eu absorvia feito esponja. Aos 18, já era meio oficial. Aos 22, mestre de obras reconhecido em 3 cidades da região. Foi numa dessas obras que conheci Neuza. Ela era filha do dono da padaria, que fornecia pão para os operários. Todo dia, 10 horas da manhã, ela aparecia com aquelas sacolas de pão quentinho, cabelo preto amarrado, sorriso que iluminava a obra inteira. Me apaixonei na primeira vez que ela sorriu para mim. Levei 6 meses para ter coragem de chamar ela para sair. Quando ela aceitou, quase caí do andaime de tanta alegria. Casamos 2 anos depois, em 1982. Cerimônia simples na igreja do distrito, festa na casa dos pais dela. Alugamos uma casinha no bairro Santa Cecília, aqui em Juiz de Fora. 2 peças e cozinha, mas era nosso cantinho. Neuza bordava, cozinhava, fazia da nossa casa um lar de verdade. 6 meses depois, ela me deu a notícia mais feliz da minha vida. Ia ser pai.
A gravidez dela foi tranquila. Barriga crescendo bonita, Danilo mexendo bastante. Compramos berço, roupinha, fralda. Pintei o quartinho de azul claro. Neuza ria da minha ansiedade. Leôncio, você constrói prédio de 10 andares sem tremer, mas tá com medo de ser pai? Ela brincava. Eu ria também, mas por dentro estava mesmo nervoso. Queria ser o melhor pai do mundo. No dia do parto, tudo começou bem. Contrações regulares, chegamos no hospital com tempo. Mas depois que Danilo nasceu, começou a hemorragia. Os médicos correram, enfermeiras entravam e saíam da sala. Fiquei do lado de fora segurando meu filho, ouvindo aquela correria toda sem entender nada. Até que um médico saiu, tirou a máscara e só pelo jeito dele eu já sabia. Senhor Leôncio, fizemos tudo o que podíamos. O mundo parou. Neuza tinha 25 anos, nossa vida toda pela frente. E de repente, em questão de horas, eu estava sozinho com um recém-nascido nos braços. O desespero foi grande, não vou mentir. Mas quando olhei para os olhinhos fechados do Danilo, senti que Neuza estava ali pedindo para eu ser forte. E eu fui. Porque tinha que ser. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Trabalhava o dia inteiro, deixava o menino com minha cunhada. Mamadeira, fralda, banho, tudo eu aprendi na raça. Perdi a conta de quantas noites fiquei acordado com ele chorando, com cólica, com febre. Mas nunca, em momento nenhum, eu deixei aquele menino sentir falta de mãe. Eu era pai e mãe ao mesmo tempo. Danilo cresceu forte, esperto. Com 7 anos já sabia ler melhor que muito adulto. Eu ficava orgulhoso quando a professora me chamava na escola só para elogiar. Seu Leôncio, esse menino vai longe, ela dizia. E eu trabalhava mais ainda para garantir que ele fosse mesmo longe. Pus ele em escola particular quando chegou no ensino médio. Trabalhei em 3 obras ao mesmo tempo para pagar a mensalidade. Fim de semana, eu não descansava. Mas ver meu filho com aquele uniforme azul marinho, com a mochila cheia de livro, fazia tudo valer a pena. Quando Danilo passou no vestibular para engenharia civil, chorei que nem criança. Meu filho, filho de mestre de obras, ia ser engenheiro. Neuza devia estar orgulhosa lá de cima. Vendi um terreno que eu tinha guardado há anos e dei de entrada num apartamento pequeno para ele ficar perto da faculdade. Continuei morando na nossa casa no Santa Cecília, mas garantia que ele tinha onde morar bem. Durante a faculdade, Danilo mudou. Começou a andar com uma turma diferente. Festas, roupas de marca, restaurantes caros. Eu não ligava muito, achava que era fase de juventude. Pagava tudo o que ele pedia. Carro? Comprei um Palio Zero para ele. Notebook novo? Comprava. Viagem de formatura? Paguei. Eu negava nada para o meu filho. Absolutamente nada. Quando ele se formou, ajudei ele a montar um escritório de engenharia. Pus dinheiro, usei meus contatos na construção civil, apresentei ele para os donos das construtoras que eu tinha trabalhado a vida toda. O escritório dele decolou rápido. Em 5 anos, ele estava ganhando bem mais que eu ganhei na vida inteira. Comprou carro importado, roupas de grife, frequentava lugares que eu nem sabia que existiam. Mas o Danilo que eu conhecia, aquele menino carinhoso que me abraçava toda noite antes de dormir, foi sumindo. As visitas foram ficando raras. Ele sempre estava ocupado, sempre tinha algum compromisso. Quando aparecia em casa, ficava no celular o tempo todo. Mal conversava comigo. Eu tentava puxar assunto sobre as obras, sobre o trabalho dele, mas ele respondia com monossílabos. Há 2 anos ele conheceu Alessandra, patricinha de família rica, pai dono de concessionária de carros importados, mãe que nunca trabalhou na vida. Danilo ficou encantado. Quando me apresentou ela na primeira visita aqui em casa, eu logo vi que tinha algo errado. O jeito que ela olhou para minha casa simples, para os meus móveis antigos, para mim com minha roupa de sempre. Foi um olhar de nojo. Mas Danilo não viu nada. Estava cego de paixão. Nos meses seguintes, Alessandra foi envenenando meu filho contra mim. Eu percebia. Ela fazia comentários sutis na frente dele. Amor, seu pai não vai vir jantar com a gente nesse restaurante, né? Não é o estilo dele. Ou então, Danilo, sua casa é tão bonita, não combina com as visitas do seu pai de roupa de obra. Danilo ria,
mas eu via que aquilo estava entrando na cabeça dele. Um dia ele me ligou há 1 ano atrás e disse: Pai, a Alessandra acha melhor a gente se ver menos. Ela diz que preciso construir minha própria vida. Aquilo doeu fundo, mas eu engoli seco e disse: Tudo bem, filho, eu entendo. Mentira. Eu não entendia nada, mas não queria afastá-lo ainda mais. As visitas pararam quase completamente. Ele só ligava quando precisava de alguma coisa. Um contato de fornecedor, uma indicação de pedreiro, um conselho sobre obra. Eu sempre ajudava, claro. Era meu filho. Mas doía ver que eu só servia para isso agora. Os domingos que a gente passava juntos, os almoços, as conversas na varanda tomando café, tudo isso tinha acabado. Há 6 meses, Danilo me ligou empolgado. Pai, vou casar. Alessandra aceitou. Fingi felicidade. Parabenizei, mas meu coração apertou. Perguntei se precisava de ajuda com alguma coisa. Não precisa não, pai. Tá tudo sob controle. A família dela tá organizando tudo. Nem me convidou para participar do planejamento. Nem me pediu opinião sobre nada. E então, há 6 meses, um rapaz apareceu no meu portão. Alto, 20 e poucos anos, educado. Senhor Leôncio, meu nome é Tiago. Preciso conversar com o senhor sobre um assunto delicado. Mandei ele entrar. E o que ele me contou mudou tudo. Tiago era filho do primeiro casamento de Alessandra. Isso mesmo. Alessandra tinha sido casada antes, teve um filho com 17 anos e escondeu isso do Danilo. Minha mãe é vigarista profissional, seu Leôncio. Esse é o 4º casamento dela por interesse. Os outros 3 ela destruiu famílias inteiras. E agora ela está de olho no patrimônio do senhor e do seu filho. Mostrou documentos, fotos, processos judiciais. Alessandra tinha um histórico. Casava, manipulava o marido, tomava tudo e ia embora. Já tinha feito isso com um comerciante em Belo Horizonte, um médico em São Paulo e um empresário no Rio. Agora era a vez do meu Danilo. Por que você está me contando isso? Perguntei. Tiago suspirou. Porque eu não aguento mais ver minha mãe destruindo vidas. E porque seu filho parece ser gente boa. Ele não merece isso. Mas se o senhor contar para ele, ela vai negar tudo e convencê-lo de que eu estou mentindo. Ela é muito boa nisso. Pedi tempo para pensar. Tiago deixou o telefone dele e foi embora. Fiquei a noite inteira sem dormir. Tentei ligar para o Danilo no dia seguinte, mas ele nem atendeu. Mandei mensagem dizendo que precisava conversar urgente. Ele respondeu: Depois, pai, estou ocupado com o casamento. Foi aí que comecei a preparar tudo. Procurei um advogado de confiança, o Dr. Maurício, que tinha sido meu advogado por anos em questões trabalhistas. Contei toda a situação. Ele foi direto. Seu Leôncio, legalmente tudo que o senhor deu para o seu filho, se está em nome do senhor, o senhor pode reverter. É doloroso, mas talvez seja a única forma de proteger o que o senhor construiu. Comecei a organizar os documentos. A casa onde Danilo morava estava no meu nome ainda. Eu tinha dado para ele morar, mas nunca transferi. O carro, financiamento estava no meu nome. O escritório de engenharia, eu era sócio com 40%, embora nunca tivesse mexido em nada. Conta conjunta que abri para ajudá-lo no início, ainda ativa. Terreno na praia que comprei pensando no futuro dele, tudo no meu nome. Conversei com o Tiago de novo. Ele estava genuinamente preocupado. Seu Leôncio, se o senhor quiser, posso ajudar de alguma forma. Minha mãe não pode continuar fazendo isso. Tive uma ideia. Arriscada, mas necessária. E então chegou o dia do casamento. O dia que mudou tudo. A semana antes do casamento foi estranha. Danilo não me ligou nenhuma vez. Nem para confirmar se eu ia, nem para perguntar nada. O convite tinha chegado pelo correio, formal, frio. Danilo Barbosa e Alessandra Costa têm o prazer de convidá-lo para sua cerimônia de casamento. Nem pai ele botou, só meu nome completo, como se eu fosse um convidado qualquer. Na quinta-feira antes do casamento, fui até a loja de roupas do centro. Não ia comprar terno novo, não. Tinha um terno azul marinho que comprei há 15 anos para a formatura do Danilo. Tava guardado no armário, meio com cheiro de naftalina, mas ainda servia. Peguei e levei na lavanderia, mandaram passar bem passado. Sapato social eu tinha um,
daqueles pretos de couro que duraram 20 anos. Passei graxa, ficou bom. No sábado, dia do casamento, acordei cedo. 5 da manhã, como sempre. O corpo acostumou de tantos anos levantando na madrugada para trabalhar. Fiz meu café, comi um pão com manteiga, fiquei sentado na varanda, olhando o dia amanhecer. Pensei em Neuza. Será que ela aprovaria o que eu estava planejando? Conversei com ela em pensamento, como sempre faço. Neuza, preciso proteger o que construímos para o nosso filho, mesmo que ele não entenda agora. Tomei banho, me arrumei, coloquei o terno, ajeitei a gravata, me olhei no espelho. Um velho de 70 anos, cabelo grisalho, mãos marcadas por 4 décadas de trabalho pesado. Não era bonito como os convidados chiques que iam estar lá, mas era honesto, era digno, era o pai que deu tudo pelo filho. O casamento era às 4 da tarde, num salão de festas na região nobre da cidade, ali pro lado do bairro São Mateus. Saí de casa às 3h30. Peguei ônibus, desci 2 quadras antes e fui andando. Quando cheguei na porta do salão, já tinha movimento. Carros importados estacionados, mulheres de vestido longo, homens de terno caríssimo. Me senti um peixe fora d'água. Entrei. O salão era gigante. Lustre de cristal no teto, mesas com toalha branca, flores por todo lado. Devia ter umas 500 pessoas ali dentro. Boa parte eu não conhecia. Eram amigos da família dela, colegas de faculdade do Danilo que eu nunca tinha visto. Procurei meu filho com os olhos. Ele estava lá na frente, no altar decorado, conversando com o padrinho. Terno cinza claro, gravata bordô, estava bonito. Meu filho estava bonito. Fui chegando mais perto. Algumas pessoas olharam para mim com estranheza. Eu senti, mas segui. Quando Danilo me viu, vi a expressão dele mudar. Não era alegria, era constrangimento. Ele desviou o olhar rapidinho e continuou conversando com o padrinho como se não tivesse me visto. Fiquei ali parado, sem saber para onde ir. Não tinha lugar marcado com meu nome. Procurei uma cadeira vazia nas últimas fileiras. Foi quando Alessandra me viu. Ela estava linda, vestido branco tomara que caia, véu, toda produzida. Mas quando me viu, o sorriso dela morreu. Ela virou para o lado e cochichou algo no ouvido de uma das madrinhas. A madrinha olhou para mim e fez uma cara de surpresa. Alessandra se levantou da cadeira onde estava sentada, foi até o Danilo e cochichou algo no ouvido dele. Vi meu filho ficar tenso. Ele olhou para mim, depois olhou para ela, balançou a cabeça como se dissesse não. Mas ela insistiu. Cochichou de novo mais enfática. Vi pela expressão dela que não era nada bom. Danilo respirou fundo. E então, na frente de todo mundo, veio andando até mim. Os passos dele ecoavam no salão. As pessoas começaram a perceber que algo estava acontecendo. As conversas foram diminuindo. O maestro que estava organizando os músicos parou e olhou. Meu filho chegou perto de mim. Não sorriu, não me abraçou. Ficou ali parado, com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Era raiva misturada com vergonha. Foi quando ele falou alto o suficiente para quem estava perto ouvir. Pai, eu preciso que você vá embora. Achei que tinha ouvido errado. Como é, filho? Eu disse para você ir embora. Agora. Danilo, é seu casamento. Eu sou seu pai, vim te ver casar. Ele olhou para o lado onde Alessandra estava observando tudo. Ela fez um gesto com a cabeça, como mandando ele continuar. E então meu filho disse as palavras que rasgaram meu coração. Pai, sai daqui agora. Minha esposa não quer velho feio aqui, você está estragando as fotos. Some. O silêncio foi total. 500 pessoas pararam de respirar ao mesmo tempo. Eu senti as pernas fraquejarem. Olhei para os olhos do meu filho, procurando algum sinal do menino que eu criei. Mas não achei nada. Só achei um homem que eu não conhecia. Filho, minha voz saiu fraca. Não me chama de filho aqui. Sai logo. Tá todo mundo olhando. Olhei em volta. As pessoas realmente estavam olhando. Algumas com pena, outras com curiosidade mórbida. Vi a mãe de Alessandra com um sorriso discreto no canto da boca. O pai dela olhando com desdém. Os amigos de Danilo cochichando entre si. Respirei fundo.
Não ia fazer escândalo. Não ia dar esse gosto para essa gente. Olhei para o meu filho mais uma vez. Tá bom, Danilo. Eu vou. Virei as costas. As lágrimas já desciam pelo meu rosto, mas eu segurei a cabeça erguida. Comecei a andar até a saída. Foi o caminho mais longo da minha vida. Cada passo pesava 1 tonelada. Atrás de mim ouvi vozes. Alessandra dizendo alto. Ainda bem, ia estragar tudo. Risadas. Meu próprio filho dando risada também. Saí do salão. A porta se fechou atrás de mim. Fiquei ali parado na calçada. Era 4h20 da tarde. O sol estava forte. Pessoas passavam normalmente na rua, sem imaginar que meu mundo tinha acabado de desmoronar ali dentro. Enxuguei as lágrimas. Respirei fundo 3 vezes. E então, em vez de ir embora para casa, fiz uma coisa que tinha planejado caso isso acontecesse. Peguei o celular e liguei para o Dr. Maurício, meu advogado. Doutor, é o Leôncio. Pode me encontrar no seu escritório agora? É urgente. Leôncio, é sábado. Eu tô em casa. Por favor, doutor. Preciso fazer isso hoje, agora. Ele deve ter percebido algo na minha voz. Tá bom. Te encontro lá em 40 minutos. Peguei um táxi, fui direto para o escritório dele. No caminho, liguei para o Tiago, o filho de Alessandra. Tiago, é o seu Leôncio. Você ainda está disposto a me ajudar? Claro, seu Leôncio. O que aconteceu? Contei tudo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Ela conseguiu. Minha mãe conseguiu transformar seu filho num monstro igual a ela. Seu Leôncio, pode contar comigo. O que o senhor precisa? Preciso de um comprador. Para casa, para o carro, para tudo. E preciso que esse comprador seja você. Eu? Sim. Você vai comprar tudo que eu vou vender. Pelos valores reais de mercado, tudo legal, tudo registrado em cartório. Você tem dinheiro? Minha avó, mãe do meu pai, deixou uma herança para mim. Tenho sim. Mas, seu Leôncio, você vai comprar. E depois, quando chegar a hora certa, você vai aparecer na vida do Danilo e da sua mãe. E vai contar quem você é. Ouvi Tiago respirar fundo do outro lado. Entendi, vai ser uma bomba. Vai, mas é a única forma de abrir os olhos dele. Cheguei no escritório do Dr. Maurício, ele já estava lá, tinha aberto especialmente para mim. Começamos a trabalhar. Levantamos todos os documentos, casa, carro, cotas da empresa, conta conjunta, terreno, tudo. Leôncio, você tem certeza disso? Ele perguntou. Tenho. Meu filho me expulsou do próprio casamento, chamou de velho feio, mandou eu sumir. Eu dei a vida por ele, Maurício. E ele jogou tudo fora por causa de uma mulher que só quer o dinheiro dele. Não vou deixar ela destruir o que eu construí. Começamos a preparar os documentos de venda. A casa onde Danilo morava. Avaliação de mercado, R$ 450 mil. O Tiago ia comprar. O carro, 100 mil. Tiago também. As cotas da empresa, 200 mil. Tiago de novo. Tudo legal, tudo com contrato, tudo registrado. Trabalhamos até às 8 da noite. O Tiago apareceu no escritório às 7. Assinou tudo. Transferiu o dinheiro na hora, tudo rastreável, tudo limpo. Dr. Maurício preparou os documentos para o cartório. Alguns podiam ser registrados na segunda-feira, mas a escritura da casa dava para registrar online ainda naquela noite, com o sistema digital do cartório. Às 10 da noite estava feito. A casa não era mais minha, era do Tiago. O carro também. As cotas da empresa seriam transferidas na segunda. A conta conjunta eu esvaziei. Transferi tudo para uma conta só minha. O terreno da praia eu ia doar para uma instituição de caridade. Voltei para casa de táxi. Era quase meia-noite. O casamento do Danilo devia estar acabando. Deitei na cama, mas não dormi. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo. Em como o menino que eu criei com tanto amor tinha se tornado aquele homem. Em como Alessandra tinha conseguido transformá-lo. Mas eu sabia que o que eu fiz ia doer nele. E ia doer muito. Parte de mim se sentia culpado. Parte de mim se sentia vingativo. Mas no fundo mesmo, eu sabia que estava fazendo aquilo para tentar salvar meu filho. Porque quando ele perdesse tudo, quando Alessandra mostrasse quem realmente era, talvez, só talvez, ele acordasse. No domingo de manhã, 8 horas em ponto,
O telefone tocou. Era o Danilo. Atendi no terceiro toque. Pai. A voz dele era calma. Calma demais. Aquela calma cínica de quem acha que está no controle. Oi, filho. Pai, preciso dos documentos da casa. Vou vender para pagar a lua de mel em Paris. Pode trazer aqui em casa hoje? Meu coração disparou, mas minha voz saiu firme, serena. Filho, que documentos? Os documentos da casa, ué. A casa que eu moro. A casa que você mora? Fiz uma pausa de 3 segundos. Vendi ontem. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, tenso. E então? Como assim vendeu? Ontem, quando saí do seu casamento, passei no escritório do meu advogado. A casa sempre esteve no meu nome, você esqueceu? Nunca transferi para você. Vendi para o Tiago. Que Tiago? Tá louco? A voz dele começou a subir. Ouvi a Alessandra atrás perguntando o que estava acontecendo. Tiago, filho do primeiro casamento da sua esposa. Aquele que ela escondeu de você. Outro silêncio. Mais pesado ainda. Isso mesmo, Danilo. Seu enteado é o novo dono da casa. Ele me procurou há 6 meses. Contou tudo sobre a mãe dele. Vigarista profissional. 3 casamentos anteriores por interesse. Processos judiciais em 3 estados. Quer que eu te mande os documentos por e-mail? Você tá inventando isso. Não tô não, filho. E tem mais. Respirei fundo. Era agora. O carro que você dirige, transferi para o Tiago ontem também. Quê? Sua empresa de engenharia? Eu sou sócio majoritário. Nunca botei meu nome na porta, mas tenho 40%, lembra? Acabei de vender minha parte. Também para o Tiago. Ouvi a Alessandra gritando atrás. O que ele tá dizendo? A conta conjunta? Zerei ontem. O dinheiro tá numa conta só minha agora. Pai, você tá louco? Acabou com minha vida. Não, filho. Você acabou quando me expulsou do seu casamento, na frente de 500 pessoas. Chamou seu pai de velho feio. Mandou eu sumir. Eu só oficializei o que você já tinha feito. Mas eu preciso dessa casa. A gente acabou de casar. Problema seu. Conversa com o Tiago. Quem sabe ele te aluga. Pai, pelo amor de Deus. Agora eu sou pai. Ontem você mandou eu não te chamar de filho. Ouvi a Alessandra arrancar o telefone da mão dele. A voz dela veio estridento. Seu velho desgraçado. Vai ter que devolver tudo. Vou processar você. Processa, querida. Tá tudo legal, documentado. Registrado em cartório. Meu advogado se chama Dr. Maurício Campos. Procura ele. E quando você encontrar o Tiago, fala para ele se lembrar de você. A mãe que abandonou ele quando tinha 2 anos para casar com um médico em São Paulo. Ela ficou muda. Ouvi o telefone cair. Barulho de discussão. Danilo gritando, Alessandra gritando de volta. E então ele voltou na linha. Pai, por favor, vamos conversar. Eu errei, eu sei que errei. Mas não faz isso. É minha vida. É tudo o que eu construí. Não, Danilo. É tudo o que eu construí e dei para você. E você cuspiu na minha cara. Eu vou devolver o dinheiro, vou pagar tudo de volta. Não quero seu dinheiro. Quero que você acorde para a vida, que veja quem realmente está do seu lado. Pai. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam. Sentei na cadeira da cozinha. As lágrimas vieram de novo, mas dessa vez não eram só de dor, eram de libertação também. O domingo foi o dia mais longo da minha vida. Depois que desliguei na cara do Danilo, meu celular não parou de tocar. Eram ligações dele, da Alessandra, até de alguns amigos dele que eu conhecia. Não atendi nenhuma. Desliguei o telefone e passei o dia na varanda, tomando café e olhando para o jardim que a Neuza plantou há tantos anos. Na segunda-feira de manhã, 7 horas, o telefone tocou. Era o Dr. Maurício. Leôncio tem uma mulher aqui no escritório. Diz que é a advogada do seu filho. Quer reunião urgente. Deixa ela esperar. Chego aí daqui meia hora. Me arrumei com calma. Coloquei uma calça social, camisa branca, sapato engraxado. Se ia ter reunião, ia estar apresentável. Cheguei no escritório 8h30. A advogada estava na recepção. Uma mulher de uns 40 anos. Terno preto. Cara de poucos amigos.
O senhor é Leôncio Barbosa? Sou eu. Sou doutora Patrícia Moreira, advogada do seu filho. Preciso conversar com o senhor sobre as transações ilegais que fez ontem. Ilegais? Senta aí que vou te explicar o que é ilegal. Entramos na sala do doutor Maurício. Ele já tinha separado todos os documentos, comprovantes de que a casa sempre esteve no meu nome, que o carro foi financiado por mim, com meu nome, que a empresa tinha meu nome como sócio desde o início. Tudo certinho. Doutora Patrícia, seu cliente recebeu tudo isso como doação do pai. Doação não registrada. O senhor Leôncio, como proprietário legal de todos os bens, tem todo o direito de fazer o que bem entender com o que é dele. A advogada tentou argumentar por 1 hora. Que tinha uso de má-fé, que era vingança, que prejudicava o direito do filho. Dr. Maurício rebateu tudo. No final, ela foi embora sem conseguir nada. Mas antes de sair, disse: Seu Leôncio, o senhor vai se arrepender disso. Danilo é seu filho, filho único. O senhor vai morrer sozinho. Olhei nos olhos dela. Prefiro morrer sozinho do que viver sendo desrespeitado por quem eu dei a vida. Ela saiu batendo a porta. Às 10 da manhã, o Tiago apareceu. Trazia consigo uma pasta cheia de documentos. Seu Leôncio trouxe tudo sobre minha mãe. Processos, fotos, depoimentos das famílias anteriores que ela destruiu. Sentamos para conversar. Tiago me contou a história dele. Alessandra teve ele com 17 anos, com um namorado da época. Quando o menino tinha 2 anos, ela conheceu um médico rico, abandonou marido e filho e foi embora. Tiago foi criado pelo pai e pelos avós paternos. Aos 18, tentou contato com a mãe. Ela nem quis saber. Foi aí que ele descobriu o padrão dela. Seu Leôncio, minha mãe é calculista. Ela escolhe homens bem-sucedidos, se casa, começa a separar eles da família. E então toma tudo. Já fez isso 3 vezes. O médico em São Paulo perdeu a clínica. O comerciante em BH perdeu 2 lojas. O empresário no Rio perdeu uma empresa de logística. Ela tem um esquema, depois que toma tudo, some e procura a próxima vítima. E por que você quis ajudar? Perguntei. Porque eu cansei. Cansei de ver ela destruindo famílias. E porque seu filho ainda tem chance de acordar. Os outros já eram homens mais velhos, amargos, não tinham ninguém. Seu filho é novo, ainda tem você. Se ele perceber a tempo, pode reconstruir. Tiago me mostrou os documentos. Processos em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Sempre o mesmo padrão. Alessandra casava, manipulava, isolava o marido da família, transferia bens para nome dela e, quando não tinha mais o que tirar, pedia divórcio alegando incompatibilidade. Nos 3 casos, conseguiu ficar com a maior parte dos bens. Ela já deve estar planejando fazer o mesmo com o Danilo, Tiago disse. Provavelmente vai convencer ele a transferir tudo para o nome dela, usando desculpa de imposto ou planejamento patrimonial ou qualquer mentira que ela inventar. Daqui 6 meses, 1 ano, ela pede divórcio e leva tudo. Entendi o que eu precisava fazer. Tiago, você disse que ia aparecer na vida deles. Quando? Quando o senhor achar melhor. Então vai ser hoje. Agora de tarde. Você vai na casa que agora é sua e vai cobrar o aluguel do seu novo inquilino. Tiago sorriu. O senhor é estrategista, hein? Não, sou pai. E tô tentando salvar meu filho de uma cobra. Às 2 da tarde, Tiago foi até a casa. Eu fui junto, mas fiquei no carro 1 quadra antes. Queria ver de longe. Tiago tocou a campainha. Danilo abriu. Vi de longe a expressão de surpresa dele. Posso ajudar? Oi, Danilo. Meu nome é Tiago. Tiago Costa. Vi meu filho ficar pálido. Costa? Isso mesmo, filho de Alessandra Costa, seu enteado e novo proprietário desta casa. Danilo ficou congelado na porta. Foi quando Alessandra apareceu atrás dele. Quando ela viu o Tiago, a cor sumiu do rosto dela também. Tiago, o que... Como você... Oi, mãe. Faz tempo, né? 24 anos desde que você me abandonou. Vim cobrar o aluguel. Essa casa é minha agora. Você não pode fazer isso. Posso sim. Comprei legalmente. Comprei do seu Leôncio, pai do seu marido. Aliás, você contou pro Danilo que tem um filho, que já foi casada 3 vezes antes.
que tem processo judicial em 3 estados? Vi o Danilo olhar para Alessandra com uma expressão que nunca tinha visto. Era descrença, raiva, confusão, tudo misturado. Amor, ele está mentindo. É a armação do seu pai. Mentindo? Tiago tirou uma pasta da mochila. Tenho aqui minha certidão de nascimento, seu nome como mãe. Tenho os processos judiciais que você responde. Tenho depoimentos das outras famílias que você destruiu, quer ver? Danilo pegou os papéis da mão do Tiago. Começou a ler. Vi, mesmo de longe, o rosto dele mudando conforme lia. Alessandra tentou pegar os papéis de volta, mas ele se afastou. Danilo, amor, deixa eu explicar. Explica então. A voz dele saiu num grito. Explica como você tem um filho de 24 anos que você nunca mencionou. Explica esses 3 processos por apropriação indébita. Explica. Eu ia contar, mas... Mas o quê? Quando? Depois de me fazer transferir tudo para o seu nome? Ela ficou branca. Como você sabe disso? Então, é verdade? Você ia mesmo fazer isso? Vi a discussão escalando. Alessandra tentando se justificar, Danilo gritando, Tiago ali parado com a pasta de documentos. Até que Danilo disse, sai da minha casa, sai agora. Tecnicamente é minha casa, Tiago interveio. Mas tudo bem, eu dou um tempo. Danilo, quando você se acalmar, liga para mim. Meu número está aqui no cartão. A gente precisa conversar. Alessandra tentou ficar, mas Danilo foi categórico. Ou você sai ou eu chamo a polícia. Ela saiu aos berros, ameaçando processar todo mundo, dizendo que aquilo era armação. Entrou num carro que estava estacionado ali perto, devia ser dela ou da família, e saiu em disparada. Danilo ficou ali na porta, segurando os documentos, com a expressão de quem acabou de levar um soco no estômago. Tiago se despediu e foi embora. Eu continuei no carro, observando. Vi meu filho entrar em casa e fechar a porta. 2 horas depois, meu telefone tocou. Era o Danilo. Atendi. Pai, você está em casa? Tô. Posso ir aí? Pode. Meia hora depois, ele apareceu. Não tocou a campainha, tinha chave ainda. Entrou. Tava com os olhos vermelhos, cara de quem chorou muito. Sentou na cadeira da cozinha, a mesma onde ele sentava quando era criança para fazer lição. Pai, eu... Fala, filho. Eu estraguei tudo. Tudo que o Senhor construiu. Tudo que o Senhor me deu. Eu joguei fora. Não foi você que jogou. Foi aquele homem que você virou. Aquele que esqueceu de onde veio. Ele começou a chorar. Não era choro de raiva. Era choro de remorso. Pai, quando eu mandei o senhor sair do casamento, eu não sei o que deu em mim. A Alessandra ficou no meu ouvido a semana inteira dizendo que o senhor ia estragar as fotos, que os amigos dela iam rir, que o senhor era atrasado. E eu acreditei. Eu acreditei, pai. E por que você acreditou? Porque eu virei um imbecil. Um imbecil orgulhoso que esqueceu que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi o Senhor que deu. Levantei, fui até a cristaleira, peguei uma caixa de sapato velha que ficava guardada lá. Dentro tinha fotos. Fotos do Danilo bebê, criança, adolescente. Em todas elas eu estava junto. Boletim escolar dele com as notas sempre boas. O diploma da faculdade. A chave do primeiro apartamento que dei para ele. Sabe o que é isso, Danilo? É sua vida. Uma vida que eu construí tijolo por tijolo, igual eu construía os prédios. Cada nota boa dessa, eu estava lá para comemorar. Cada conquista, eu estava lá. E quando você mais precisava de mim, na maior festa da sua vida, você me enxotou. Na frente de 500 pessoas. Eu sei, pai, e eu nunca vou conseguir pedir desculpa suficiente por isso. Não mesmo, mas não é desculpa que eu quero. Então, o que o senhor quer? Quero meu filho de volta. Não o engenheiro rico, não o marido da Patricinha. Quero o Danilo que ia comigo na obra no sábado de manhã, que ficava vidrado vendo eu coordenar os pedreiros. Quero o menino que me abraçava antes de dormir e dizia, pai, quando eu crescer quero ser que nem você. Danilo soluçou. Esse menino ainda existe, pai. Ele só ficou perdido no meio de tanta besteira. Sentei do lado dele. Filho,
Eu vendi tudo não por vingança. Vendi porque era a única forma de te acordar. Alessandra ia te destruir. Ia tomar tudo e ia embora, que nem ela fez com outros 3 antes de você. O Tiago me procurou para me avisar, e eu preparei tudo. O senhor fez isso para me proteger? Fiz. Mesmo depois de você me humilhar, mesmo depois de você me desprezar, eu ainda sou seu pai. E pai protege filho mesmo quando filho não merece. Ele me abraçou. Abraçou forte, que nem abraçava quando era pequeno e tinha pesadelo. Pai, me perdoa. Me perdoa, por favor. Retribui o abraço. Eu te perdoo, filho. Mas você tem que se perdoar também. E tem que reconstruir sua vida, do zero, do jeito certo dessa vez. Ficamos ali, abraçados, por uns 5 minutos. Quando nos separamos, ele perguntou: E agora, pai? Eu perdi tudo mesmo? Não perdeu, não. O Tiago não é mau caráter que nem a mãe dele. Eu já conversei com ele. Ele vai te vender a casa de volta pelo mesmo preço que pagou. E vai te vender as cotas da empresa também. Mas tem condições. Que condições? Primeira, você vai pagar em 3 anos com juros mínimos para você conseguir respirar financeiramente. Segunda, você vai fazer terapia. Terceira, você vai reconstruir nosso relacionamento. Almoço aqui em casa todo domingo. Não negociável. Danilo riu no meio das lágrimas. Aceito tudo, pai. Tudo. E tem mais uma coisa. Você vai conhecer o Tiago direito. Vai fazer as pazes com ele. Não é culpa dele ter a mãe que tem. Já liguei para ele. A gente vai tomar um café amanhã. Ótimo. Danilo ficou mais um tempo aqui em casa. Conversamos sobre tudo. Sobre como ele foi mudando aos poucos, sobre como Alessandra manipulou ele, sobre os sinais que ele ignorou. Ele pediu desculpa mais umas 10 vezes, e cada vez eu repeti: Eu te perdoo, filho. Quando ele foi embora já era noite. Vi ele entrar no carro, um carro emprestado de um amigo porque o dele era do Tiago agora, e ir embora. Fechei a porta, sentei na varanda, olhei para o céu. Neuza, acho que conseguimos. Acho que nosso menino está voltando. E pela primeira vez em meses dormi tranquilo. Os meses seguintes foram de reconstrução. Danilo se mudou de volta para um apartamento alugado, pequeno, simples. Nada parecido com a casa que ele tinha. Disse que foi bom. Pai, eu tinha esquecido como é começar de baixo. Agora eu lembro. A empresa dele sofreu um baque quando eu vendi as cotas, mas o Tiago, que virou sócio temporário, ajudou na transição. Ele e Danilo desenvolveram uma amizade improvável. Sabe, pai, Danilo me contou num dos almoços de domingo, o Tiago poderia ter vingança da mãe dele. Mas ele escolheu ser diferente. Isso me ensinou muito. A separação de Alessandra foi rápida. Ela tentou exigir pensão, tentou ficar com metade dos bens, mas como tinha mentido sobre tudo no casamento, escondeu filho, escondeu processos judiciais, escondeu os casamentos anteriores. O juiz não deu nada para ela. Ela voltou para São Paulo e soube depois, já estava de olho em outro empresário. Gente assim não muda. Danilo começou terapia que nem prometeu. Uma psicóloga boa, recomendada pelo Dr. Maurício. Ele me contava nas nossas conversas de domingo como estava sendo descobrir que tinha sido manipulado, que tinha desenvolvido vergonha da própria origem. Pai, a terapeuta me fez ver que eu comecei a ter vergonha do Senhor, porque queria ser aceito num mundo que nunca foi meu, e nesse processo eu perdi quem eu realmente era. Os almoços de domingo viraram sagrados. Todo domingo, meio-dia, Danilo chegava aqui em casa. No começo ele trazia comida pronta do restaurante, mas depois começou a cozinhar comigo. Pai, me ensina a fazer aquele feijão tropeiro que o senhor faz? Eu ensinava. A gente cozinhava junto, conversava, ria. Era bom. Era como tinha que ser. Um dia, uns 4 meses depois de tudo, Danilo apareceu aqui com uma proposta. Pai, e se a gente virasse sócios de verdade? Não no papel só, mas de verdade. O senhor com toda a sua experiência de obra, eu com minha formação de engenharia. A gente podia fazer uma construtora focada em moradia popular.
Construir para as pessoas que são como o Senhor era quando começou. Achei a ideia linda. Filho, isso seria honrar tudo que a gente passou. Criamos a construtora 3 meses depois. Nome: Barbosa em Filho. Construções. Logotipo simples, um capacete de obra e um diploma de engenharia lado a lado. O Tiago ajudou com o capital inicial. Virou sócio minoritário. Seu Leôncio, quero fazer parte dessa história de redenção, ele disse. O primeiro projeto foi um conjunto habitacional de 50 casas populares na periferia da cidade. Danilo fez os projetos, eu coordenei as obras. Trabalhamos lado a lado, pai e filho, que nem eu sempre sonhei que seria. Via meu filho, de capacete e bota, conversando com os pedreiros, aprendendo o nome de cada um, respeitando o trabalho de cada um. Ele tinha aprendido a lição. Na inauguração do conjunto, fizemos uma plaquinha singela na entrada. Construído por quem sabe o valor de um lar. Barbosa em Filho. As 50 famílias que receberam as casas choraram. Eu também chorei. Danilo também. Hoje, 2 anos depois daquele casamento maldito, minha vida é outra. Danilo mora num apartamento de 2 quartos, simples, mas confortável. Tá namorando uma professora de escola pública, a Fernanda, que ele conheceu numa reunião de pais, onde ela dava palestra sobre educação. Moça simples, inteligente, que não liga para a marca de roupa dele. Pai, ela me lembra você. Só quer que eu seja honesto e trabalhador. Conheci ela no mês passado, Neuza ia gostar dela. A construtora está crescendo. Já fizemos 3 conjuntos habitacionais, um prédio de 8 andares para classe média, e agora estamos projetando uma escola. Danilo virou referência na região como engenheiro que constrói com qualidade e preço justo. E eu, com 70 anos já, ainda vou nas obras coordenar, ensinar os mais novos, passar adiante o que aprendi em 48 anos de profissão. O Tiago virou parte da nossa família. Almoça aqui em casa de vez em quando, me chama de tio Leôncio. Está terminando faculdade de administração, vai assumir a parte financeira da construtora. Danilo e ele são como irmãos agora. Engraçado como a vida dá voltas, né? Às vezes eu penso no dia daquele casamento, na dor que senti quando meu filho me expulsou, nas lágrimas que chorei no táxi voltando do cartório, mas também penso que se aquilo não tivesse acontecido, talvez Danilo nunca tivesse acordado. Talvez ele tivesse perdido tudo de verdade e não só temporariamente. Às vezes a gente precisa perder tudo para entender o valor do que tem. Aprendi que pai não desiste de filho, mesmo quando o filho desiste de pai. Aprendi que patrimônio material a gente reconstrói, mas caráter e dignidade, se a gente perde, é difícil recuperar. Aprendi que o amor de pai é maior que qualquer mágoa, qualquer dor, qualquer humilhação. Se tem alguém aí me ouvindo que está passando por algo parecido, deixa eu te falar. Não desiste. Não desiste de quem você ama, mas também não deixa pisarem em você. Às vezes, a gente precisa ser duro justamente porque ama. E se precisar, se afasta um pouco, deixa a pessoa cair, mas fica perto para ajudar ela a levantar quando ela estender a mão. Danilo hoje me agradece todo domingo. Pai, se o senhor não tivesse feito o que fez, eu estava destruído agora. Alessandra tinha me levado para um caminho que não tinha volta. Eu sempre respondo, filho, eu sou seu pai. Minha função é te guiar para o caminho certo, mesmo quando você não quer ir. Olho para os prédios que construí ao longo da vida e sinto orgulho. Mas o maior prédio que construí, o mais importante, foi o caráter do meu filho. Desmoronou por um tempo, tive que reconstruir os alicerces, mas agora está de pé de novo. E dessa vez, está firme. Obrigado por me escutar até aqui. Foi bom desabafar essa história, dividir com vocês o que passei. Se gostou, deixa seu like aí embaixo e se inscreve no canal Voz do Vovô. Quem assistiu até o final, comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber de onde vocês são, quero conhecer vocês melhor. E não deixa de conferir as outras histórias aqui do canal. Ali na tela tem 2 que você vai gostar bastante. Um abraço desse velho aqui e lembra, família é tudo, mas respeito vem em primeiro lugar. Até a próxima!